Galera, muito orgulho de começar a temporada 2023 do LigaCast, que é o seu podcast para subir a sua barra em estratégia e gestão da inovação. A gente vai trazer aqui convidados que vão mostrar como fazer inovação na prática dentro das grandes organizações com muitos cases. Se você quer estar antenado sobre como otimizar a sua estratégia, aqui é o seu lugar. Fica conosco, fica ligado que o primeiro episódio é especialíssimo. Estou aqui com um convidado já, um grande parceiro de longa data e um cara que eu admiro muito no mercado de inovação, Charles Schweitzer, que é hoje diretor superintendente de inovação do Banco Carrefour. Seja muito bem-vindo ao LigaCast, Charles. Muito obrigado, Guilherme. Só fazendo uma correção agora do Grupo Carrefour como um todo. Puxa, Grupo Carrefour como um todo, estamos falando de um negócio muito grande, maior grupo varejista do Brasil, um dos maiores do mundo, e acho que tem muita coisa para a gente discutir hoje sobre inovação, sobre tendências. A gente, obviamente, quer falar também aqui do Charles como especialista aqui no Brasil, né, que tem ajudado muitas empresas também a olhar para como fazer inovação. Queria primeiro que a gente começasse falando um pouco da inovação nesse setor, onde você está falando do grupo como um todo. Acho que o passo anterior que você estava vindo era do banco e agora do grupo como um todo. Certamente nossa audiência conhece bastante o Carrefour, mas o que está sendo de transformação realmente no setor de varejo hoje? Legal, acho que dá para a gente falar dos dois setores, tá, Guilherme? Acho que a gente pode falar um pouco do varejo e um pouco de bancos também. Então, o que está sendo, né? O que puxa a inovação em cada um desses dois setores? Acho que quando a gente olha para o setor financeiro, no Brasil especificamente, certamente é o regulador. Pelo menos na última década seria bastante justo a gente atribuir tudo aquilo que tem de inovação ao regulador. Basta dizer que tem o Pix, tem agora o movimento de Open Banking, Open Finance, e é uma agenda que não é puxada pelos grandes players, é uma agenda que é puxada pelo regulador. Então, o nosso regulador aqui no Brasil é, de fato, um motor da inovação para o setor financeiro. Interessante você falar isso, né? Porque acho que muitos segmentos o brasileiro ia falar assim, nossa, burocracia, órgão regulador, isso aí, na verdade, trava a inovação, trava a experiência do cliente. E parece que, justo para o mercado financeiro no Brasil, eles são os viabilizadores, né? São eles que puxam essa agenda. Porque se você olhar para o mercado financeiro brasileiro, a gente está falando de 5 grandes players e alguns entrantes, alguns competidores novos, as fintechs, etc. Esses 5 grandes players, na prática, eles não precisam criar grandes inovações para continuar surfando nas posições em que estão. Então, quem tem puxado essa agenda, quem tem colocado pressão nos players para que eles continuem inovando, é o regulador. Cara, impressionante. E agora a gente está falando do Drex ainda, né? Então, real digital e de repente você falar que o regulador está ajudando a mexer esse ponteiro. Como que no grupo Carrefour você vai fazer esse olhar de movimento de um mercado que é bem regulado, que é o banco, mas como isso pega no varejo, assim, qual que é a relação desses negócios para de fato crescer o grupo? Bom, varejo, na verdade, é um mercado, é um segmento de margens muito apertadas. Uhum. Sempre foi. E o alimentar ainda mais. Então, quem acaba puxando, na verdade, a inovação dentro desse segmento já não é o regulador. Uhum. A gente, inclusive, nem é um mercado regulado como varejo. Então, quem puxa a inovação, em geral, são players entrantes. E aí, acho que dá pra gente voltar um pouco no tempo e falar da revolução que foi a chegada da Amazon. Dá pra gente voltar um pouco no tempo e falar do surgimento desses players digitais que mudaram completamente a forma como a gente se relaciona com loja física, loja online, etc. Então, é muito puxado por isso. Porque se de um lado, no mercado financeiro, existe uma acomodação dos players em detrimento de uma agenda que é puxada pelo regulador, no varejo não existe essa acomodação, mas está todo mundo muito arisco de investir dinheiro porque a sua margem é muito apertada. Então, a chance de errar parece menor. E aí todo mundo fica um pouco paralisado em relação à inovação. É só quando entra realmente um novo player brigando com todo mundo, criando uma nova forma de fazer o varejo, que o varejo efetivamente se movimenta. O Walmart, nos Estados Unidos, que era o líder absoluto, só se moveu depois da Amazon, e não o contrário. E acho que no Brasil você comentou de outros players, né? O Mercado Livre também tem feito muita frente, né? nessa questão de olhar o negócio como um ecossistema, né?
Então, no fim, tem um negócio de varejo, tem também a parte financeira e como que essas coisas se orquestram para dar uma melhor experiência. Que no fim é para onde você partiu, né? Falou, o regulador está ajudando que o cliente na ponta, nós, né, tenhamos uma experiência melhor. Para vocês, olhando o mercado de varejo, como que essas coisas de fato se complementam? É um olhar de que eu preciso realmente consumir fim a fim de uma marca, seria, sei lá, o Carrefour ou da Amazon, etc. A Amazon vai ter o cartão de crédito, vai ter outras soluções. Ou, não, na verdade, deixa o usuário escolher ali o que ele faz de mix, contanto que ele tenha algum ponto de contato com a minha marca. Como que se dá isso? Eu acho que a gente está se movendo agora para uma competição de ecossistemas de verdade. Grandes marcas estão se transformando em ecossistemas. E com o Carrefour, isso foi um movimento que foi acontecendo na linha do tempo, né? Então, o Carrefour já está aqui no Brasil há mais de 50 anos, criou o seu primeiro cartão, que nem era um cartão de crédito ainda na época, há mais de 30 anos. Então, vem se movendo para se construir, de fato, como um ecossistema. Você já precisa comprar comida toda semana ou todo mês. Nada melhor do que contar com um parceiro financeiro do próprio grupo, de uma marca conhecida, de uma marca com uma reputação, para que você possa, dentro de um mesmo lugar, resolver todas as coisas do seu dia a dia. Então, o cartão de crédito chega para empoderar os clientes, principalmente das classes B-, C e D, que consomem já dentro do Carrefour, sejam produtos alimentares ou produtos não alimentares, né? Basta falar que o Carrefour é quase um shopping, né? Sim. Você tem bicicleta, televisão, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Pneu, vamos dizer, tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, você com o crédito, você empodera essas pessoas a poderem comprar e viver melhor no fim do dia, né? Então, ser um banco de um ecossistema é isso, é você sair daquilo que seria o convencional num processo de cessão de crédito. Então, eu não consulto só o Serasa, eu consulto aquilo que você compra comigo. E aí, com base no seu histórico de compras comigo, eu consigo ser mais assertivo na hora de dar crédito para você. Se você consome, sei lá, vou falar 2 marcas aqui, tá? Vou falar de sorvete. Se você consome sorvete da Que Bom, talvez o seu acesso a crédito seja um. Se você consome sorvete Häagen-Dazs, talvez o seu nível de crédito seja outro. Então, eu sei a sua cesta alimentar e com base nessa cesta alimentar, eu consigo ceder mais ou menos crédito para você. Eu não preciso saber da sua relação com outros bancos ou com o Serasa, enfim. Eu consigo, dentro de casa, resolver quanto de crédito você pode ter. Muito legal você ter falado isso. De alguma maneira já toca num outro ponto que eu queria abordar contigo, que é onde que as tecnologias viabilizam isso, né? De um lado de tendências de comportamento, acho que você citou um ângulo que talvez para a galera que nos acompanha seja menos explorado, né? De acessibilidade, né? Dos serviços, do crédito, que são problemas grandes para o Brasil. Ainda tem uma massa de gente que não tem acesso a produtos financeiros muito grande, né? De desbancarizados. Mas, por outro lado, parte do que você está falando é poder trabalhar realmente dados, e que se fala muito, né, sobre o varejo e também no mercado financeiro. Conta um pouco dessa experiência de como, de fato, isso acontece. Porque, no fim, parte da experiência hoje passa por programas de fidelidade, que daí eu identifico o indivíduo e daí eu consigo fazer essas ofertas. É assim mesmo? Onde que trava? Onde que o mercado ainda está olhando como fronteiras? Não, legal. Eu acho que eu vou evocar aqui uma pessoa, Sucharita Kodali. Sucharita Kodali é a head de pesquisas da Forrester. E em 2019 ela trouxe um dado para mim que foi mind-blowing, assim. Ela falou que 85% dos varejistas acha que está dando uma experiência customizada para os seus clientes. E tá? 5% dos clientes reconhece. Então, assim, não adianta. A gente falou durante muito tempo em Big Data, Big Data, Big Data, tem que coletar tudo, dado é o novo petróleo, etc. Chega. Smart Data. Colete somente aquilo que você vai, de fato, usar. Se não vira custo, inclusive, do ponto de vista de tecnologia. Exato. Então, assim, fazer o crédito da forma como a gente faz é Smart Data. Eu consigo, baseado naquilo que você compra comigo, dar um nível de crédito para você, aprovar o crédito para você ou não. E é legal isso que você falou, porque, de fato, serviços financeiros no Brasil ainda não é para todo mundo.
a gente está conseguindo bancarizar uma parte da população brasileira que não tem acesso a crédito se não for no Carrefour. Guilherme, aqui nessa mesa, eu e você, o cartão Carrefour talvez seja o segundo ou terceiro cartão da mesa. Mas para o nosso... chegar num varejista de roupa e falar, olha, hoje se você for comprar aqui, a primeira compra tem tantos %. Daí você fala, ó... Vou fazer porque, sei lá, vou ter desconto nessa aqui, no Natal. É isso. Agora, para o cliente médio do cartão de crédito Carrefour, é o único cartão na carteira. Tanto que uma grande parte de todas as compras que são feitas no cartão Carrefour são off-us. Então, ele toma o crédito com a gente, ele usa efetivamente com a gente para fazer suas compras da semana, do mês, etc. Para comprar produtos, como a gente falou, é um shopping no fim do dia. Mas ele usa esse mesmo cartão para pagar um restaurante, para ir numa padaria. Então, é diferente. É diferente a relação que a gente tem com esse consumidor. A gente, de fato, está conseguindo usar dados para fazer com que parte da população brasileira que não é bancarizada tenha o seu primeiro acesso a serviços financeiros. E isso acho que está muito em linha com o propósito do banco, que é transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. E aí, quando a gente transporta também para o varejo, eu estou interessado em saber qual é a sua melhor próxima compra. O nível de compra que as pessoas estão fazendo hoje na internet ou nas lojas físicas de forma identificada me permite fazer uma previsão de dias de estoque, me permite fazer uma oferta customizada para você. Então, a gente começa, de fato, uma jornada de Smart Data e não de Big Data. Porque o Big Data, no fim do dia, ele não traz valor nenhum. A gente vai acabar ficando nessa proporção que a Sucarita Kodali falou lá na NRF de 2019, onde 85% dos varejistas acha que está fazendo alguma coisa para você e só 5% reconhece que está fazendo de fato. E se eu puder complicar, e vocês ainda como grupo estão fazendo o lado financeiro, ou seja, tem o Big Data também dali e do lado do varejo, né? Então, talvez essa proporção seja mais complicada ainda de como juntar, né? Porque no fim é um indivíduo só, Sim. tendo uma vida financeira, como você falou, pô, mas vai comprar na padaria e talvez ele não vai ter identificação liberada para vocês saberem, eu comprei quantos pãezinhos, comprei uma outra guloseima e tal. E eu achei interessante você falar isso, porque hoje a gente está falando tanto de inteligência artificial generativa, e tem um lado dessa história da tecnologia que ela ainda é uma tecnologia, talvez, que está permitindo um acesso barato, mas para alta escala, se você fosse usar em tudo, ela fica cara, justamente porque você vai processar qualquer dado. Agora, se eu for usar isso num Smart Data, né, vamos dizer, sabendo o recurso, acho que é aí que está o pulo do gato, né? Como é que você está vendo esse ângulo aqui de uso de inteligência artificial, não só para vocês como Grupo Carrefour, mas em particular nesse mercado que balanceia um pouco mercado financeiro e mercado varejista? Onde é que está, de fato, a oportunidade já de curto prazo? Acho que a primeira e maior oportunidade, ela nem está na relação direta com o consumidor. Eu acho que está na relação da gente otimizar uma série de processos internos da organização. A gente gosta e fala muito da inovação que a gente vê na ponta, né, sendo entregue para o consumidor final. E varejista é muito sobre isso, né? Ele é muito percebido. Só que a gente tem muita oportunidade dentro dos processos internos das organizações, que é normalmente a fatia da organização que acaba ficando de fora da transformação digital. Então, eu vejo... Tipo, compras, tipo jurídico, tipo financeiro. Então, você tem muita oportunidade dentro desses departamentos de uma série de automatizações, de reorquestrações e de processamentos muito mais rápidos e muito mais inteligentes para ganhar produtividade dentro da organização e essa produtividade depois ser entregue para o cliente final. Ou mesmo nas relações B2B. Não vamos perder de foco que a gente perde muito tempo hoje nas relações de empresas com empresas. E aí a gente está falando aqui de inovação, por que não falar das relações entre grandes empresas e startups? Grandes empresas e aceleradoras? Porque tem uma perda de produtividade ali nos processos internos, justamente porque eles não estão robotizados, não estão automatizados e não contam com ferramentas como a inteligência artificial generativa
fazem a gente perder tempo, fazem a gente perder produtividade ali. Toda essa produtividade ganha nas funções corporativas, depois podem ser entregues para o cliente final. Que legal. No fim, acho que a gente tem falado muito desse buzz, né, da AI generativa, mas acho que você está trazendo um olhar que tem talvez um apelo menor hoje para a gente ficar procurando o grande achado na experiência do cliente e tem muito mais, peraí, como que eu organizo a minha rotina e onde isso aqui é desperdiçado? E talvez aqui é onde as pessoas têm o tal medo de, vão acabar os empregos, né? Coisas que realmente possam ser automatizáveis agora, né? Como você falou, a área de, sei lá, do pessoal de compras ou do pessoal do jurídico da empresa vai fazer minutas o dia inteiro, né? Tá bom, o ChatGPT ou seus similares vão conseguir criar uma minuta mais padronizada possível de acordo com o que você parametrizar, né? E com isso você consegue ganhar mais eficiência. Queria que a gente entrasse... A gente acabou já esparramando um pouquinho o grupo Carrefour e, ao mesmo tempo, a inovação no setor. Conta um pouco pra gente, acho que o movimento que você falou até do Walmart, né? Vocês fizeram um movimento Walmart, digamos assim, aqui no Brasil recente, né? Acho que foi o grande big deal aí dos últimos anos, como consolidação no mercado varejista, que foi comprar a operação do Big, né? E agora que a coisa meio que, estamos, digamos assim, estamos integrados, né? Ou finalizando essa integração. E aí, a gente tá falando tanto de novas tecnologias, novas experiências, mas no fim consolidar mercado dá um trabalho desgraçado, né? Como juntar essas peças? Porque parte do que a gente vai discutir, essa digitalização, transformação, você tem que ter um olho no peixe e outro no gato, né? Assim, não perder as novas oportunidades, mas no fim, quase que impossível você dizer para a companhia para tudo, né? Para a integração de sistemas com o Big, porque eu tenho que fazer o resto. E aí? Como que fica uma agenda de inovação num grupo tão complexo? Boa. Na verdade, assim, até traduzindo o que essa compra do Big significa. Significa que agora a gente é o maior empregador privado do país. Significa que o Carrefour tem 150 mil colaboradores. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que a cidade de Botucatu tem de habitantes. E do ponto de vista financeiro, são mais de 100 bi de faturamento. Se eu quisesse fazer uma projeção aí do PIB de uma cidade, o Carrefour hoje seria a 4ª maior cidade do Brasil, à frente de Belo Horizonte. Então, por si... Esse PIB per capita tá alto aí nessa cidade. Por si só já seria complexo nesse sentido. Só de operação. Só de operação. Mas aí a gente tem que levar em conta aqui. Eu tenho o varejo, Carrefour, hipermercado. Uhum. Depois eu tenho o Sam's Club, que opera de uma forma completamente diferente. Você precisa ser membro. E aí, do ponto de vista de dados, inclusive, já traz um outro reflexo que é você só compra de forma identificada. Sim. Eu tenho muito mais qualidade de dado quando eu olho as cestas do Sam's Club, por exemplo, do que eu olho as compras feitas no hipermercado do Carrefour. Sam's Club seria o que a gente hoje vai falar tanto de SaaS ou de assinaturas da velha guarda, digamos assim, né? Sim, você é um assinante, você paga uma anuidade para ser membro do Sam's Club e poder comprar lá. Então, todas as compras são identificadas. É exatamente como numa companhia aérea. Você tem interesse que a companhia aérea te identifique porque você ganha milhas. Então, no Sam's Club, você também se identifica ali porque você é membro. Então, você se identifica e aí eu sei exatamente quem comprou o quê, com que frequência, com que quantidade, etc. Então, é um dado preciosíssimo que eu tenho ali na mesa, na lógica do Sam's Club. Mas eu tenho o Atacadão. E o Atacadão, a maior parte das compras, inclusive, não é identificada. Eu tenho muita transação ainda em dinheiro, em espécie, dentro do Atacadão. Porque os pequenos transformadores, né, aqueles que estão fazendo suas compras para movimentar os seus próprios pequenos negócios, estou falando de uma pessoa que faz bolo, estou falando de uma pessoa que faz brigadeiro, estou falando de uma pessoa que vende cachorro-quente, enfim, estão lá transacionando direto. E às vezes diariamente. Diariamente, para abastecer seus negócios. Elas compram de manhã, operam o dia inteiro e aí à noite já voltam para se abastecer ou voltam no dia seguinte de manhã, enfim, ou às vezes voltam mais de uma vez ao longo do dia. Enfim, então é uma outra lógica completamente diferente. Permeando esses 3 negócios, você tem o banco, que tem o cartão de crédito Carrefour, o cartão de crédito Sam's e o cartão de crédito Atacadão. E você ainda tem farmácia, postos,
você ainda tem agora uma operadora de telecomunicações, uma MVNO, Carrefour Chip. Então, de fato, é um nível de complexidade enorme. Só que todos os negócios, para serem negócios de longevidade, eles precisam trabalhar sobre ambidestria corporativa. Conta pra gente o que é essa tal de ambidestria corporativa, porque só de você contar a complexidade do negócio do Carrefour, do tamanho dele, e de serem negócios que, de bate-pronto, a gente falaria, é tudo varejo? Ou é tudo banco? Ou tudo cartão? Na verdade, a gente vai olhar, ixi, peraí, mas é totalmente diferente. Ainda tem que lidar com o que está dentro das empresas, que são as pessoas, a cultura corporativa. Dá essa pincelada aqui para a nossa audiência. Ambidestria corporativa, o que é que vai impactar aqui? Eu vou falar da forma mais simples possível. Pensa no seguinte, o lado esquerdo do cérebro é o teu lado engenheiro, o teu lado racional, o lado que você consegue ter previsibilidade. Se a gente hoje for falar qual vai ser o faturamento do Carrefour no mês seguinte, eu consigo de uma certa forma extrapolar e chegar num cálculo racional que explica qual vai ser o faturamento do Carrefour no mês seguinte. E eu tenho que fazer o meu negócio evoluir de forma incremental todos os meses, todo trimestre, todo semestre, todo ano, fazer essa máquina operar de forma mais eficiente a todo momento que for possível. Lado direito do cérebro, lado criativo, lado disruptivo. É o lado onde eu tenho que testar coisas novas. Eu tenho que testar novos mercados, eu tenho que testar novas features, eu tenho que testar, enfim. Tenho que tentar chegar a mais público, a novas formas de receita, quem sabe até a outros modelos de negócio. Então eu preciso estimular as duas coisas. Em que proporção? É sempre difícil de responder isso. Mas eu preciso garantir que o meu negócio hoje, no seu formato atual, opere bem, na melhor eficiência possível, assim como eu crie pulmão para que a gente possa fazer a disrupção acontecer. Que outros modelos de negócio eu posso testar como Carrefour para manter o meu negócio perene em 2030, em 2040, em 2100. Se eu peguei a tua linha de raciocínio, então quando você vai integrar todos esses negócios, Sans, Carrefour e Atacadão, e usar a ambidestria corporativa que você está dizendo, no fim eu também tenho que fazer a integração para rodar a folha, para as pessoas conseguirem passar lado esquerdo no caixa, do cérebro, lado esquerdo perfeito. do cérebro, isso rodar o mais rápido possível, quanto antes, mas por outra, eu não posso esperar isso tudo acontecer para falar, o que vamos usar de inteligência artificial? O que vamos falar sobre 5G se a gente tem uma operadora? O que vamos fazer sobre Smart Data, porque cada um usa um sistema e, no fim, como que a gente faz para, predizer comportamentos? É mais ou menos por isso, e se for, meu Deus do céu, né? Vamos dizer, é difícil demais, não é? Difícil mas não é impossível, Guilherme, assim, porque quando a gente está falando de usar o lado direito do cérebro, que é o lado menos previsível, eu acho que o que a gente precisa, de fato, dentro das grandes organizações é definir um apetite de risco. Um apetite de risco que contemple tempo e dinheiro. O que seria tempo ideal ideal versus o que você verifica hoje na tua rotina lá com o Carrefour, dado que é o maior empregador do Brasil? 3 a 6 meses é o suficiente para você testar um conceito novo. Se ele para de pé ou não para de pé. E dinheiro. Então o teu apetite tem que estar calcado nessas duas coisas. 3 a 6 meses é o suficiente para você testar se um conceito para ou não de pé. Em 3 meses ou em 6 meses a gente já sabia o que seria o futuro do metaverso lançado pela Meta. Então a gente já sabia que ali a aposta é de muito mais longo prazo e muito menos de curto prazo. Deu tempo de testar o conceito. E aí depois qual é a aposta financeira? E a aposta financeira, Guilherme, tem que ser definida pela organização. Aí é o quanto do orçamento de inovação ou das áreas de tecnologia, enfim, quem vai estar disposto a efetivamente queimar dinheiro durante algum tempo, durante esses 3 a 6 meses, para testar um conceito novo e ver se ele para de pé. Parar de pé tem KPI. Tá medido. Se tem ROI, é no-brainer para a gente seguir naquela direção. Se não tem ROI, é hora de parar, dar meia volta e pensar no próximo conceito.
E eu acho que a hora que você cria esses mecanismos dentro da organização, continua sendo difícil, mas pelo menos o jogo está combinado. E se o jogo está combinado, a segurança psicológica, inclusive, das pessoas que estão envolvidas na construção desse futuro, se der errado, tá tudo bem. Então me ajuda a traduzir uma outra coisa para a nossa audiência, já que a gente está falando aqui no LigaCast de ajudar a galera a amadurecer quanto à estratégia de gestão de inovação. Concordo com você, se a gente falar assim, pô, deu ROI, né? Parou de pé a equação financeira, qualquer líder iria falar, pô, perfeito. Charles e seus pares só me tragam as coisas que vão parar de pé. Que por outro lado se eu soubesse quais que vão parar de pé antes, eu só traria aquelas, né, peças-chave. Então, como que a gente equilibra esses desconfiados que só querem que a gente traga os messes, né, para a mesa? Então, vai parar de pé e, by the way, é uma coisa de alta escala que, cara, vai dar um retorno financeiro o quanto antes e muito grande, versus o nosso papel, vou me incluir junto, né, com os times de inovação, que são esses caras que estão procurando a nova pepita, ou de repente nem estão atrás do grande diamante, mas estão buscando diamantes, né? Se for grande ou pequeno, ainda vamos descobrir. Como é que tem sido balancear essas coisas? Lidar com essa galera e estar no meio dos caçadores ali de relíquias? Bom, dentro do Carrefour a gente criou, de fato, um orçamento de inovação. Então, nunca é uma área de negócios ou uma função corporativa que está subsidiando, financiando o desenvolvimento de uma prova de conceito. Quem está financiando é a área de inovação. Então, não existe o risco financeiro para essas áreas que podem estar desconfiadas. E eu já queria traduzir um negócio para a tua audiência aqui, tá? Por favor. Só 20% dá certo. E a nossa taxa de acerto é muito alta. Então, assim, 80%, Guilherme, vai dar errado. Mas tem que dar errado dentro do apetite de risco combinado, de tempo e de dinheiro. Porque aí tá tudo bem. Os 20% mais do que pagam os 80% que deram errado. Mais do que pagam. Mas eu ouço muita gente ainda falando assim, Charles. Mas aqui na minha empresa, a gente queria ter as poucas e boas ideias. Daí você tá me falando assim, mas 80% não vai rolar. Então, peraí. Se eu tiver poucas... Não vai rolar. Já não vai rolar. Ou você, cara, tem que ser muito, muito sagaz em escolher pouquíssimas apostas e acertar na mosca. Porque olhando isso de um ponto de vista de consistência, né? Seria quase como a gente pegar um fundo de investimento e tal, e ter uma carteira lá de investimentos em que, gerente, só vamos investir no que dá bom. Com um nível de maturidade de 4 anos de inovação no Carrefour, a gente chegou a uma taxa de 20%. Depois de 4 anos, 20%. Significaria dizer o seguinte, se eu só quero ter poucas ideias e você conseguir, num primeiro sprint, experimentar um nível de maturidade de inovação como o que a gente tem hoje, você precisaria de 5 ideias no mínimo para ter uma que desse certo. Então, assim, não vai dar para fazer com poucas ideias. Não vai dar para fazer com poucas startups. Não vai dar para fazer com uma única equipe dentro da organização. Você efetivamente precisa criar uma pipe de inovação. E essa pipe de inovação ela tem que percorrer áreas de negócio, funções corporativas, open innovation, intraempreendedorismo. Ela tem que contemplar tudo isso. Quanto mais topo de funil você tiver, maior as chances de você ter pelo menos uma que dê certo. Uma que dê certo, paga todo o resto. Eu acho que a gente pode até tentar traduzir isso em números. A gente acabou de fazer um case. Acredite se quiser, crédito pessoal tem last mile, tá? Olha só. Pois é. Imagina o seguinte, imagina que eu estou aplicando por um crédito pessoal, tá? Então eu estou digitando lá na ficha cadastral Charles Schweitzer. Por algum motivo, o autocorrect do celular ou o dedo escorregou um pouquinho, meu nome saiu errado. Imagina só como seria, né? Não é difícil isso acontecer. Nos bastidores depois a gente conta essa história. Aí é o seguinte, a minha ficha cadastral foi para o banco fez todo o processo de decisão de cessão de crédito e aprovou o crédito para mim. O crédito não chega para mim, porque tem um erro cadastral. 7% de todos os créditos pessoais, depois de aprovados, não chegam para as pessoas que aplicaram para os créditos. A gente traz uma startup
que faz uma espécie de um golden record. Então, de novo, eu estou falando de dados aqui. Golden record entre o que você digitou e os teus dados públicos de mercado. Desse match, eu melhoro a sua ficha cadastral e eu passo de 7 para 3. 4 pontos percentuais de diferença nos créditos que são aprovados, que são entregues. Isso faz uma diferença de 2 milhões de reais de faturamento por mês. Caraca. Tô falando de 24 milhões de reais de faturamento adicional na mesa. Que é um furo no balde só, né? Assim, a gente só não deu conta de parametrizar o cadastro. Mas, primeiro, importante, tem KPI. Segundo, respeitou o apetite de risco do banco, de tempo e de dinheiro. Terceiro, trouxe o resultado para a mesa e esse resultado sozinho paga todo o restante das disciplinas de inovação que estão em place. Então, é sobre isso, sabe, Guilherme? Assim, você precisa testar várias coisas. Tem um monte que eu posso falar aqui que deu errado. Mas essa uma, com os KPIs medidos, com os resultados na mesa, paga todo o resto. Então, a gente precisa criar um topo de funil, de verdade, testar muita coisa, para que num nível de assertividade próximo de 20%, a gente consiga pagar todo o programa de inovação da organização. E daí me ajuda a ir para o outro lado da história, que é um pouco os Charles tentando criar uma linha de raciocínio para emplacar do outro lado, que são as lideranças ambidestras ou tentando ser ambidestras, né? Quando você vai lá e fala, olha, se eu apostar pouco, é 1 para 5. Se eu aumentar um pouquinho, 2 para 10 e assim por diante, como que é a receptividade do outro lado para falar, imagina, você vai errar 8 apostas? Ou 4 de 5? Como que fica na cabeça das pessoas de olhar essa matemática? Eu entendo o que você falou. Não, mas são 24 milhões de receita. Mas ainda o que eu vejo no mercado é muita gente focando no outro lado. Não, mas você errou 4 de 5 testes que eu te passei. Como que tem sido isso na tua jornada já de antes até do Carrefour? O grande problema é quando as áreas de inovação elas não possuem orçamento ou quando a gente cai naquela falácia de manchetes, porque depois quando você lê os textos, você vê que a recomendação não é exatamente igual à da manchete, que diz o seguinte, não, inovação tem que ser feita por todo mundo, você não deveria ter uma área de inovação dentro da sua organização. Para que serve ter uma área de inovação dentro da organização? Para essa área ter o orçamento necessário e criar a segurança psicológica para que todas as áreas da organização possam errar, não com o dinheiro delas, não com o orçamento delas, muitas vezes nem até com as pessoas dela, mas para poder criar de fato essa sinergia que vai permitir você encontrar os acertos de 24 milhões ao ano. Então, tem organizações ainda que ou não criam a área de inovação ou não criam o budget de inovação. E aí, sem essas coisas, você simplesmente não consegue implantar uma cultura de inovação dentro da organização. Quando você lê o texto de uma manchete que diz assim, você não deveria ter uma área de inovação, quando você vai ler o texto, no fundo, ele fala isso porque ele diz que depois você precisa ter no mínimo essas duas coisas. Alguém responsável por orquestrar a cultura e alguém responsável por fazer os cheques que vão permitir os testes. Então, ele está, de fato, pedindo para que exista uma área de inovação. O contraponto disso não é a área de inovação que faz toda a inovação da organização. E isso é muito importante frisar. Eu também sou contra aqueles modelos de, criar uma garagem, criar um lab completamente apartado da organização, testar e depois entregar para alguém. É a inovação empurrada. Barriga de aluguel. Inovação empurrada. Inovação empurrada eu também sou contra. E aí, isso eu deixo bem claro. A gente tem que estar lá trabalhando junto com os times de negócio, com as funções corporativas, fazendo a inovação acontecer para eles. A área de inovação é uma área servidora. É uma área que é feita para ser útil para a organização. E não para montar em cima de um hype qualquer. Sabe que outro dia eu estava fazendo uma apresentação e um executivo me colocou essa pergunta sobre ter ou não que montar ou ter uma área, né? E na hora a coisa que mais me veio à cabeça é a área de RH, né? No fim, há décadas atrás começou a colocar, gestão de pessoas, né? Desenvolvimento do time é parte da rotina de qualquer gestor, não é do RH. Eu falei, ótimo, então todo mundo agora vai ter que ser ensinado. Nem por isso
depois que você supostamente implantou isso na empresa toda, deixou de existir o RH. E a gente podia pegar várias outras coisas, fosse mobile marketing, ok, uma área de marketing começou isso e depois, de alguma maneira, todo mundo para olhar isso, ou social media e tal. Então, o time de inovação, porque existia até institucionalmente, né, para aquele assunto ter corpo, e de alguma maneira você fala, ok, o time representa essa importância e também a viabilização desse assunto, e daí você trouxe as duas KPIs, né, fáceis de olhar, se você tem, de fato, recurso, budget, e se aquilo é uma agenda, né, consome realmente energia, tem mobilização dos times e tal. E isso também é o indicador que eu costumo olhar muito, assim, né, de fato a empresa, se a gente abrisse a nossa agenda aqui corporativa, daí para a liderança ambidestra, né, quantos % mesmo da minha agenda tem inovação? As últimas pesquisas está lá na linha da Forrester, lá do jeito que você falou, né? 5% e olhe lá. Ou seja, menos que meio período por semana para falar de inovação na liderança, e daí como que o negócio vai ser transformado, né? Sim, aí a gente fala pouco de futuro e às vezes a gente é surpreendido por agendas. A gente estava falando de agendas do regulador. Uhum. Recentemente surge uma agenda. Eu não vou entrar no mérito se ela é positiva ou negativa para a população, de jeito nenhum. Mas uma agenda que é um cap de taxa do crédito rotativo. A gente sai, então, de um crédito que é de uma taxa que é livre mercado, para uma taxa que tem um teto, tem um máximo. Bom, isso obviamente vai afetar o negócio de todos os bancos. Que banco que se preparou para isso? Nenhum, não tem nenhum. Não tem agenda de futuro. Então a gente precisa começar a criar essas agendas de futuro, começar a olhar cenários, etc. E uma grande área que pode estimular isso dentro das organizações é justamente a área de inovação. Porque está mais em contato com as tendências, está mais em contato com o ambiente externo, está mais ouvindo as startups, está mais ouvindo as aceleradoras. Se não for a área de inovação que vai trazer isso à mesa, que vai colocar isso em jogo, que vai criar essas discussões de cenário, quem é que vai criar essas discussões de cenário? Eles podem não só trazer as discussões de cenário, como também é o que você falou eles são responsáveis por pôr à prova alguns desses cenários, né? Então, acho que eu queria até entrar um pouco nesse mérito, que foi interessante esse gancho. A gente está falando um pouco mais, saiu lá um pouco do âmbito do Carrefour ou do mercado como um todo e olhando um pouco desse papel, né? O papel, então, do time de inovação é olhar ou antever movimentos, e daí estamos falando de tecnologias, de tendência de comportamento ou de regulação, né? De movimentos talvez macroeconômicos, e também de viabilizador desses testes. Que mais que você vê que, isso aqui é uma coisa que eu cobro do meu time, ou que eu acho que é papel de times de inovação, e o que você acha que hoje é a maior dificuldade de implantação no mercado como um todo? Eu gosto muito de propor às pessoas que risquem dos seus vocabulários a seguinte frase: eu acho que a empresa deveria... 3 pontinhos. Se você acha que a empresa deveria alguma coisa, meu amigo, arregace as mangas e faça você. Só que, óbvio, precisa se criar um ambiente para isso. E quem cria esse ambiente propício ao intraempreendedorismo é a área de inovação também. Também vai ter metodologia, também vai ter recurso, também vai ter uma série de coisas que vai proporcionar isso. Então, eu adoro quando alguém fala, eu acho que a empresa deveria, porque eu falo, é agora. Então vamos lá, o que você precisa para fazer isso acontecer? E aí a gente dá para falar de cases até da minha casa passada, da Leroy Merlin, de processos criados pelos próprios colaboradores para mudar a vida do cliente dentro das lojas. Foi a primeira loja do Brasil, talvez, a ter um trocador de fraldas no banheiro masculino. Isso, eu que sou pai de gêmeas, valorizava demais na minha época, mas estou falando de coisas simples, que o simples fato de você observar o comportamento de pessoas faz com que você tenha essas ideias. E essas ideias, se ficarem só no âmbito do tipo, eu acho que a empresa deveria, não acontece. Como é que você empodera cada um dos colaboradores a ser também um inovador, um propositor de valor agregado para a companhia? Seja para o cliente, seja para os processos da própria companhia. Então, eu acho que isso também é responsabilidade desse time de inovação.
Interessante você ter falado, porque de alguma maneira a gente estava falando muito parecendo de ideias que estão vindo de fora, né? Das startups, do ecossistema. E de repente você colocou, não, na verdade tem um viabilizador até interno, assim, muito poderoso, que é lidar com o time já da companhia. Vamos dizer, no caso de vocês, mais de 100 mil funcionários, 150? 150 mil. 150 mil possíveis inovadores ali lidando com o time. E lidando com os produtos, lidando com os clientes, trazendo, né, insumo da vivência deles. É muita diversidade, né, para ser ignorada. Mas, por outro lado, a gente estava falando há pouco sobre a ambidestria. Então, onde que, na tua visão, está morrendo exatamente nessa... A pessoa dá a ideia, mas não percebe que ela é coautora ou co-desenvolvedora? Ou é porque o ambiente todo meio fala, mas eu não te contratei para isso, então volta lá para tua... bater o ponto na outra coisa que é o teu job description. Onde é que está doendo? Ou é o recurso para, não, tá tudo ali, mas faz aí com MacGyver, né? Faz do jeito que der. Olha, Guilherme, pode estar doendo em vários aspectos, mas assim, se eu pudesse destacar um Pareto aqui, eu falaria para você que o grande problema está em que as pessoas não reconhecem o que a gente acabou de descrever como inovação. E aí eu vou voltar naquela pergunta do milhão, que você já sabe a resposta agora, e eu vou fazer você se dobrar nessa mesa para responder. O iPhone 15 é uma inovação, sim ou não, Guilherme Massa? Olha, essa pergunta ia sair em algum momento, porque eu já deixei o meu Samsung Galaxy 23 aqui na mesa. Mas daí, brincadeira à parte aqui, a gente tem uma troca nossa aqui, Android e Apple, mas é uma inovação. É uma inovação. E aí a gente precisa que as pessoas cada vez mais saibam que inovação incremental é inovação. Melhoria é inovação. Se a gente está agregando 1 megapixel, se a gente está fazendo a bateria durar mais 15 minutos, tudo isso é inovação. E aí as pessoas precisam começar a reconhecer que estão fazendo inovação no dia a dia. Porque elas muitas vezes fazem, ou não fazem, ou deixam de propor porque elas não acham que isso é uma inovação. Inovação é metaverso e inteligência artificial generativa. Sim, também é. Do tipo disruptiva, inclusive. Mas a incremental precisa ser valorizada. A gente precisa levar essa mensagem a cada vez mais pessoas para estimular que esse tipo de melhoria, que inclusive contribui com o lado esquerdo da organização, né, na nossa ambidestria, sim, que ela seja colocada em prática por 150 mil pessoas. Que seja colocada em prática por 15 pessoas, dependendo do tamanho da sua organização. Então, de que forma a gente vai estimular que melhorias sejam feitas todos os dias? E a gente está vivendo experiências dentro da nossa organização ou vendo experiências que os nossos clientes estão fazendo dentro da nossa organização todos os dias, e isso está muito fácil ali. O exemplo está vivo, está reconhecido, está fácil da gente mudar. Então, a gente precisa estimular mais isso. Se eu fosse destacar um Pareto, eu diria que 80% não faz porque simplesmente não reconhece isso como inovação. Falta quase que o básico sobre cultura de inovação. É isso. No fim do dia é isso, porque se a gente permite pequenas coisas como essa... Estou falando de colocar um trocador de fralda no banheiro masculino. Cara, isso deu um buzz na época. Free media para tudo que é lado, porque a gente teve a ideia de colocar um trocador no banheiro masculino. Para um pai poder trocar uma fralda no banheiro masculino. Então, assim, o poder está nas nossas mãos. Os problemas estão acontecendo na nossa operação todos os dias. Basta um olhar um pouquinho mais aguçado para capturar esse problema e falar: se eu fosse resolver, como é que eu faria? A hora que você resolve um problema, resolve uma dor real de uma pessoa real, você criou a inovação. E aí isso pode, inclusive, te gerar uma mídia fantástica, como foi o caso de gerar para a Leroy Merlin na época que lançou esse banheiro. E eu achei interessante de você colocar esses exemplo. E estamos falando de 2 pais aqui, né? De muitos filhos, inclusive, né? Bastante criança aqui para a gente fazer a matemática. Mas que, no fim, não era uma questão tecnológica. E que, ao mesmo tempo, você consegue tocar no ROI. Que era, olha, eu consigo exposição. Então, não é ROI necessariamente de quanto que eu vendi porque tive o trocador. Não é essa matemática. É quanta exposição me gerou, logo mídia orgânica,
e quanto isso representaria de exposição para a companhia, valor de marca, e daí já é uma justificativa de você colocar. Um negócio que, pensando, né, só um trocador é um custo marginal mesmo assim para uma loja, como uma loja da Leroy, por exemplo. Sim. Custo é marginal e a free media ela é quantificável. Então o ROI está calculável ali também. O time de marketing vai saber quanto que vale meia página, uma página e etc. dentro das mídias tradicionais aí. Então, absolutamente quantificável. O ROI está ali na mesa. Quanto custou um trocador? Quanto custou tudo isso de mídia? Por resolver uma dor, um problema de uma pessoa real. E daí, se a gente pegasse, a Liga tem insistido muito agora numa agenda de colocar essa metrificação dos resultados por alguns parâmetros, né? Então, vou falar ali do resultado, talvez do ROI mesmo, do financeiro, bottom line, mais receita, menos custo. Do outro lado, o valor de marca. Mas daí vai chegar em algum momento a questão de medir quanto que vale uma pessoa capacitada em inovação, uma pessoa treinada. Quanto vale medir a cultura de inovação? A gente vai cair em alguns momentos que é desenvolver pessoas. Como que a gente faz essa matemática? Certamente o RH deveria ter, né? O quanto de, sei lá, produtividade ou o quanto de retenção. Mas como que é isso na vida real de um time de inovação? Porque a gente ainda percebe que muita empresa tem que evangelizar ali demais, né? E faz uma vez, e faz outra, e volta, né? Eu acho que quando a gente vai falar de pessoas, a sua empresa vai se tornar mais atrativa ou menos atrativa em relação a novos talentos e em relação à retenção de talentos, quanto mais aberta a fazer inovação ela é. Porque as pessoas gostam de ter as suas ideias ouvidas. Elas gostam da possibilidade de testar as suas ideias. E a gente sabe que não é a realidade de 80% do mercado. As empresas ainda são muito fechadas à inovação. Então, você pode tomar uma carteirada ali e falar assim, ó, essa parte aí não é com você, essa parte é com outra equipe lá, deixa isso para lá. Então, numa empresa onde a sua ideia é ouvida, onde a sua ideia é acolhida e onde a sua ideia pode ser testada por você mesmo, isso tem um valor completamente diferente. E as pessoas que reconhecem ambientes como esse, ou vêm para lá, ou permanecem lá. E essa chegada e essa permanência tem um valor inestimável, porque a gente está falando de pessoas que são movidas pela inovação. E isso transforma a organização completamente. Então, o RH consegue, de uma certa forma, metrificar isso, se não pelas métricas convencionais de turnover, dias necessários para contratar uma nova pessoa, etc. E você vê essas taxas já sendo medidas normalmente, conseguem através de outras coisas, outros índices, às vezes rankings, onde a inovação acaba aparecendo como um traço cultural da organização que tem um belo destaque. Exato, você trazer agregar um valor de marca que depois é percebido de alguma maneira, né, se bem organizado, lá na gôndola, lá no uso do produto, né? Falou, cara, vou continuar nessa empresa porque eu vejo que os clientes reconhecem que ela é uma empresa inovadora, né? No fim, e ser inovador nada mais é do que você colocou bem, né? Só ter esse olhar mais empático, mais cuidadoso, de fato, resolver problemas reais de pessoas reais. Inovação no fim do dia é sobre isso. Menos aspirações tecnológicas. Mas falando de inspiração tecnológica, até aproveitando o gancho aqui, a gente obviamente está aqui no estúdio, já dividir com a galera, a gente está aqui em parceria com o pessoal da Crosshost, que tem toda uma estrutura para fazer esses webinars, esses podcasts. Então, agradecer a todo o time, tanto pela parceria de estarmos aqui, como a gente vai continuar toda a temporada e ainda vai fazer outros projetos. Mas a gente estava falando da coisa, é menos tecnológico, mas o livro desse senhor aqui, ó, então dá um zoom aqui pra gente. Ele vai falar exatamente sobre isso, que muita gente não entende as separações ou as intersecções, até melhor dizendo, sobre inovação, digitalização e transformação digital. Verdade. E eu tô com o autor dele aqui justamente para ajudar a traduzir isso. Porque eu já cansei de tantas empresas falando, não, já estamos transformados, ou já fazemos transformação digital, e meio que zerou esse livro. Eu falei, peraí, mas não é só uma agenda nem outra. Essas coisas meio que tem a andar... Acho que tudo que a gente falou aqui parece que elas são 3 trilhas, né?
e elas vão andando em paralelo e tem hora que tem saída e entrada de uma pista uma para outra. Conta um pouco melhor para a gente, o que é a diferença de um para outra, onde que é mesmo o lado tech digital e onde que não tem necessariamente nada a ver com tech digital. Bom, legal. Então, inovação... O meu já está autografado, hein, galera? Esse aqui depois vou convidar vocês a comprar aí Inovação, Digitalização e Transformação Digital do Charles Schweitzer. Boa, tá disponível na Amazon, bom, enfim, todos os marketplaces aí que você procurar. Inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Tecnologia, nesse caso, é apenas um meio. A gente falou de um trocador no banheiro masculino. Zero tecnologia. Zero. Então... Nem falou da tecnologia se fossem gêmeas. Inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Tecnologia, nesse caso, é apenas um meio. E aí a inovação pode ser incremental ou disruptiva. Tanto faz. Mas é sobre isso. Digitalização significa que você conseguiu fazer o seu faturamento através de um meio digital. Nada mais do que isso. A padaria que está vendendo pão pelo WhatsApp encontrou um meio de fazer receita de forma digital. Isso é digitalização. Aceitamos Pix. Isso é o que todo mundo confunde com transformação digital, que não tem nada a ver com isso. E o que é o tal da transformação digital e se é que essas empresas já fizeram? Não fizeram, e transformação digital é impossível você dizer se uma empresa fez ou não, estando do lado de fora dela. Porque para saber se a empresa fez ou não transformação digital, você precisa olhar o organograma da empresa. E complicou mais ainda. Tirou a tecnologia, tirou a necessidade do mercado, falou do organograma. Explica melhor aí. Transformação digital é você mapear a jornada do seu cliente, que invariavelmente começa em awareness. Ou seja, o cliente descobre que a tua empresa existe e quais são os produtos e serviços que ela vende. Passei na Marginal Tietê ali, vi, opa, Carrefour, ixi, tem que fazer compra porque acabou fruta. Pronto, você sabe que Carrefour vende fruta. Varejo alimentar, tem fruta, você conhece a marca e conhece os produtos. Perfeito, awareness, começou aí. Termina quando a relação acaba, seja por um cancelamento, seja por qualquer outro motivo. No meio desse processo, tem várias etapas de jornada, né? Se a gente está falando do varejo, loja física, sei lá, tem o estacionamento, tem a porta de entrada, depois tem os corredores, tem o macro, micro merchandising, tem oferta, não tem oferta, etc. Se eu estou falando de um processo digital ou do banco, por exemplo, eu tenho o pagamento de fatura, eu tenho a fatura em si, eu tenho com crédito, sem crédito, enfim, eu tenho uma série de etapas de jornada. Em alguns casos, inclusive, se tem aplicativo que se você quer ativar a oferta ou se você vai ser acionado depois, que agora tem cashback. Isso, então perfeito. Vai inserindo coisinhas digitais no meio ali, mas no fim a jornada é longa. Sim. Sempre é longa, ela começa em awareness e termina quando a jornada, enfim, encerra o relacionamento do cliente com você. No meio disso, você tem etapas. Cada etapa relevante na jornada do cliente deveria ter um time. Esse time é o que a gente convencionou chamar de squad. Eu canso de visitar empresas onde o CIO apresenta orgulhoso, aqui estão as minhas squads de tecnologia. Opa, já começamos errado aí. Porque squad é um time multidisciplinar que existe para resolver uma etapa da jornada do cliente. Ou seja, é isso que o pessoal se inspirou lá pro Spotify, por exemplo. Exato. Eu sou o cara da lista, eu sou o cara de comunidade, seguir gente. Exato, perfeito, é isso. E aí o time, se tá mais pro início da jornada, talvez seja um time muito mais de marketing do que de tecnologia. Talvez ali no meio seja muito mais de tecnologia do que qualquer outra coisa. E ali no final, talvez retenção, ou de que forma eu jogo esse cliente de volta para o início do fluxo, enfim. Mas é uma jornada composta por times que respondem a etapas da jornada, multidisciplinares, sempre. Só que aí a gente tira, né, e sai das caixinhas clássicas, né? As caixinhas clássicas como tecnologia, marketing, etc., elas continuam existindo. Só que são esses centros de excelência que vão ceder pessoas e recursos para fazer as squads funcionarem. E se nessa lógica squad é quem atende cliente, porque está inserido na jornada, como é que ficam as funções corporativas? Jurídico, compras, financeiro, etc. As funções corporativas, elas ajudam quem atende cliente. Você muda o mindset dessas áreas. Essas áreas, normalmente, elas criam processos
olhando para o próprio umbigo, se beneficiando, falando, não, meu SLA é X dias úteis. É bom para quem? Foi criado ouvindo quem? Porque numa empresa digitalmente transformada, minimamente essa área consultaria a squad, que é quem está atendendo o cliente para saber qual é o SLA que você precisa. Porque eu vou me estruturar em função disso. Em outras palavras, você já está trazendo um elemento que ele certamente não é pensado a partir do processo interno, ele é pensado a partir da jornada do cliente. Do cliente. E aí, pode ser mais ou menos digital. E aí as pessoas confundem, falam, não, eu já tenho um app, já tenho um e-commerce, então eu sou transformado digitalmente. Não. Você é transformado digitalmente se a sua empresa internamente funciona da forma como o cliente se comporta. Se você lá dentro está integrando a lógica do cliente e está colocando ele de fato no centro da sua empresa. Porque a gente ouviu, né, assim, repetidas vezes, década de 80, década de 90, 2000, cliente está no centro. Foco no cliente, né? Numa empresa digitalmente transformada, de fato o cliente está tão no centro que até as equipes são estruturadas em função dele. Numa empresa só digital, não. Aí você tem as áreas, as funções todas estabelecidas de uma forma tradicional, organogramas clássicos, piramidais. E aí, dentro dessas empresas, o que você vai ter é um e-commerce, um app, etc. Tá tudo bem também. Né? Assim, os modelos de negócio, eles coexistem. Não existe certo e errado. A gente só precisa chamar o que é A de A e o que é B de B. E tá tudo bem. Então, de alguma maneira, são 3 coisas complementares, distintas e necessárias para as empresas. Talvez a parte de digitalização foi a que pulou mais na cara no sentido de entramos na pandemia, temos que ficar isolado, use os canais digitais. Transformação digital foi um pouco, agora o cara tá me amolando aqui fazendo pedido do restaurante e eu nem tinha tanto pedido assim. Ou eu nem atendia pedidos. Então, ok, eu tô olhando um pouco mais na jornada. E inovação é, nossa, mas dado que eu tô atendendo digitalmente, tem outras coisas de eficiência para o pagamento, ou tem, de repente, mas eu podia ter uma loja para fazer dark kitchen, eu podia fazer a comida para outros restaurantes. E que as empresas ainda não enxergam isso, né? Bate muito no que você falou de despertar essa ambidestria organizacional, mas que na hora do vamos ver, muita gente ainda volta para o casulo e fala, não, no fim é só melhoria de processo que a gente está chamando de digitalização. Você acha que isso tem muito a ver com uma parte muito de desconforto, de mudança de papéis, assim? Já que você falou muito do organograma, né? Talvez a causa raiz ali tá... eu não quero perder poder na minha área e, de certa maneira, o assunto já é tão falado, né? Por que a gente ainda tá caindo nesse mesmo lugar, né? Parece que o assunto vai e volta e de repente, estamos falando de novo sobre... Headcount, orçamento e tudo mais. Sim, eu acho que tem muito disso. E é por isso que essas 3 estratégias, elas só param de pé com o empoderamento da liderança. O primeiro que tem que querer é o C-level da organização. Se o C-level da organização não quiser fazer inovação, não quiser fazer transformação digital, ela não vai acontecer. E não adianta você falar assim, não, vamos montar uma squad aqui. Não vai parar de pé. Então, a gente fala muito em ingredientes que precisam existir para que a gente possa falar dessas 3 estratégias. E um ingrediente fundamental é a liderança querer. Se a alta liderança da empresa quiser, você tem já um ambiente fértil para usar os outros ingredientes. Se a alta liderança não quiser, não tem espaço para fazer acontecer. E o querer tem um pouco a ver de coragem até, né? Não é só uma disposição de, gostaria, né? Gostaria de fazer atividade, gostaria de perder peso e tal. É simplesmente de, não, queremos ter esse olhar de cenários, né? Que você tinha trabalhado, olhando no consumidor, olhando no cliente, né? Isso aqui é importante para ele, por que não fazer a reforma lá no banheiro masculino e colocar o trocador, ou, sei lá, mudar o aplicativo? É impressionante mesmo, porque quando a gente vai olhar do ponto de vista, talvez mais... engenheiro, né, lado esquerdo, a gente consegue fazer uma engenharia reversa de várias coisas que a gente usa hoje, que ela, na verdade, só retrata os processos internos da companhia, né, não o jeito que nós poderíamos utilizar como consumidores, usuários. Eu acho que tem a ver até um pouco com as jornadas das organizações e a jornada das próprias pessoas que estão nesses cargos de liderança.
Porque, quer queira, quer não, quem tem aí um pouco mais de 40 anos, ainda tem a sua lógica construída de uma lógica linear. A gente foi formado para ir para a escola, primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação. Aí eu começo como estagiário, trainee, analista júnior, analista pleno, analista sênior, especialista, gerente, diretor, presidente. Agora eu tenho sucesso, aí acabou a vida. A gente veio dessa estruturação linear. As empresas que têm 30, 40, 50 anos, que são empresas da era pré-digital, também vieram de uma estruturação que levaram elas até esse momento presente, com um número gigante de colaboradores, com um faturamento gigante, uma obrigação, inclusive social, enorme. E aí a gente entra numa lógica completamente nova e não linear. Eu hoje posso ter 2 carreiras paralelas, eu posso ser executivo ao mesmo tempo que eu sou motorista de Uber, sei lá, eu posso fazer um monte de coisa que eu quiser, eu posso ser professor ao mesmo tempo. Então, como é que a gente se comporta agora dentro de uma lógica não linear? E aí a gente fala assim, pô, justo na minha vez, tava tudo tão previsível, eu sabia qual era o meu próximo passo, aí nasce uma empresa digital falando já de squads, fazendo com que eu tenha que refletir sobre como eu vou fazer essa transformação dentro de um transatlântico desse tamanho. Pois é justo na sua vez. E eu achei interessantíssimo isso que você falou, né? Porque no fim acaba sendo tanto o lado da transformação digital, olhando para o cliente final, mas no fim também mexe com os indivíduos dentro de casa, que junta no ponto que a gente começou aqui, você colocando o tamanho do Carrefour, né? Assim, 150 mil pessoas para ser empoderadas, transformadas, e que a gente de alguma maneira tem que lidar com uma relação de trabalho e de futuro, né? De bem-estar, que seja menos, como você falou, cartesiana, linear, né? Essas pessoas podem estar sendo empoderadas e sendo grandes influenciadores digitais aí, e tá trabalhando lá, né? Em vários tipos de atuação dentro do grupo, talvez numa squad, mas talvez numa área de operação, na linha de frente ali do time. Já que a gente acabou tocando muito nas pessoas, eu não podia deixar de falar um pouco do Charles, né? A gente está falando agora do Charles estar aqui com toda essa bagagem sobre inovação, sobre cultura, mas como é que você veio parar nesse negócio de inovação, né? Na verdade, o começo da tua carreira é muito em áreas de marketing, né? E esse assunto inovação talvez era mais, talvez na época lá TI, né? Que é um pouco também da tua bagagem. Conta um pouco como é que você veio parar nisso e um pouco da tua trajetória, né? Onde você foi passando para de hoje poder falar assim, eu trabalho com inovação. Legal, Guilherme. Olha, cara, eu costumo dizer o seguinte, não existe ainda nenhum executivo de inovação formado em inovação. Perfeito. E não existe ainda nenhum executivo de inovação aposentado. Ah, boa colocação. Então a gente Espero que não. Acho que não. Não conheço. Então, de fato é uma carreira nova. Então, cara, ninguém que tiver na liderança desse processo hoje dentro das grandes organizações teve uma bagagem acadêmica, se formou sobre isso ou até tinha referências para se inspirar, para copiar, enfim, não tinha. Então, bom, da onde eu comecei? Comecei em tecnologia. Depois de tecnologia, eu passei por inteligência de mercado, depois planejamento estratégico, e aí a partir de 2012 eu começo com inovação. E sempre no mercado de varejo? Não, eu já fui da Alcoa, que é uma empresa que produz alumínio, uma indústria. Já fui da Associação Comercial de São Paulo, que é uma empresa de tomada de decisão de cessão de crédito. Depois eu passei por SAP, Embratel, empresas do mercado de TI e Telecom. Depois eu fui para a Leroy Merlin, varejo. Que foi uma trajetória mais longa sua. 11 anos. E aí de lá eu venho para o Grupo Carrefour, onde eu estou há 4 anos. E eu começo pelo banco, que é um outro segmento completamente diferente. Mas eu acho que o importante aí é marcar essa data, 2012. 2012 foi onde eu começo a minha carreira, a minha trajetória em inovação. E o ponto de referência, de novo, você vai adorar isso agora. O ponto de referência do nascimento de inovação corporativa como a gente tem hoje é 2008, quando a Apple lança o primeiro iPhone. E até um pouquinho depois, na verdade, quando ela lança a App Store.
Porque foi a App Store que habilitou, de fato, negócios digitais estarem disponíveis para 8 bilhões de pessoas. Esse conceito de ecossistema, de alguma maneira, começa a pipocar ali, né? Sim, exatamente. E aí, até então, assim, para você pedir uma pizza, você precisava ligar o computador, conectar a internet, para depois lembrar o site, entrar naquele site, ver se tinha pizza, etc., que entregava na sua casa. Era muito mais fácil você ligar para uma pizzaria. Então, os negócios digitais, de fato, que habilitaram startups a nascer, foi o iPhone. E esse primeiro iPhone, ele nasce ali em 2008, com a App Store nascendo em 2009, 2012, 3 anos depois, eu estava começando a dar meus primeiros passos em inovação. Não tinha referência, Guilherme. Então, ali era um tatear no escuro, de fato. Outras áreas de inovação corporativa estavam nascendo naquela mesma época. E aí as trocas eram muito legais, muito importantes. Então, eu conhecia, por exemplo, o Ítalo Flâmia, que na época estava na Porto Seguro. Tinha outras referências no mercado. E desde aquele momento a gente percebeu que, cara, a gente vai ter que se fortalecer como ecossistema. A Liga Ventures, para mim, ela foi fundamental naquela época. Porque vocês já estavam com o conceito de acelerador aqui no Brasil e, de uma certa forma, estavam formando executivos no processo de Open Innovation. Então, vocês também são desbravadores desse mercado. O que você tinha antes disso? P&D. Pesquisa e desenvolvimento. E aí, muito focado em indústria. Então, a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, a indústria farmacêutica, desde sempre tinha P&D. Mas a forma como a gente se relaciona hoje com o mercado digital, com as startups, etc., nasce quando nasce o primeiro iPhone e logo depois a App Store. Que legal. Então, de alguma maneira, foi meio descobrindo que tinha esse papel, o pessoal te dando espaço e você também meio que cavando esse lugar. Passado esse tempo, agora você fala, cara, já sou diretor superintendente de uma organização de 150 mil pessoas para falar de como inovar, digitalizar e transformar digitalmente. O que você acha que você traz de principais aprendizados? Assim? O que de fato o Charles fala, olha, hoje eu tenho certeza que eu preciso cumprir A, B e C para minha missão de diretor de inovação ser cumprida? Eu tenho 2 grandes erros que eu gosto de compartilhar também para que as pessoas evitem. O primeiro deles é incubar uma startup para depois entregar para alguma área de negócios. Isso não dá certo. Não façam isso. E o segundo é criar inovações voltadas para o próprio colaborador. A gente, quando olha para o próprio umbigo, a gente é muito ruim. E a gente tende a olhar para a gente com um olhar um pouco mais condescendente, achando que, então eu vou aproveitar que tem inovação aqui para resolver um problema que é só meu. Essas 2 coisas eu sugiro que você nunca faça como uma carreira de inovação dentro das organizações. São 2 erros que eu cometi na minha carreira e hoje não mais. E o segundo ponto é, a área de inovação ela precisa ser útil. Útil para os negócios, útil para os clientes e útil para os colaboradores. Para os negócios, eu estou falando de trazer mais faturamento, eu estou falando de melhorar a margem, eu estou falando de diminuir custos. Para os clientes, eu estou falando de melhorar a sua experiência, estou falando de melhorar a sua relação com a marca, estou falando de criar reputação. E para os colaboradores, eu estou falando de criar processos novos que façam com que a jornada dele dentro da organização seja menos penosa, seja mais fácil. As relações dele com a própria organização se tornem mais fluídas, mais tranquilas. Então é sobre isso que é construir e estruturar uma área de inovação. Que legal, acho que já fica uma receita de bolo de certa maneira, né? Para o pessoal que está começando essa jornada ou eventualmente que está querendo dar um upgrade no sentido de, mudou a liderança, mudou a estratégia e eu preciso fortalecer um core aqui do que quer dizer inovação. Achei isso muito bom. A gente está já no tempo meio estourado aqui, mas eu queria colocar duas questões para você me ajudar aqui, que é um momento deu liga. A gente gosta dessa expressão, sempre que aparece ela nas conversas, o pessoal só fala coisa positiva, né? Dar liga é dar coisa boa. Nessa jornada a gente já colaborou em alguns momentos, né? Na Leroy, agora no Carrefour. Você lembra de alguma situação, seja com alguma startup, ou do programa, ou das iniciativas, você fala, cara, esse foi um momento deu liga para mim, assim, na minha jornada como inovador? Eu acho que o mais recente é aqui dentro do Banco Carrefour,
quando vocês, na primeira batch do nosso programa de aceleração, trouxeram uma startup chamada Meu Acerto, que agora, inclusive, está em reposicionamento de marca, vai se chamar só Acerto. Ah, que bom. Eles são uma startup ali de Belo Horizonte, ali de Minas Gerais, e eles construíram com a gente uma inteligência artificial gamificada para tratar da renegociação de dívidas dos clientes do Carrefour. Então, quando você tem uma dívida ativa com o Carrefour, quem vai entrar em contato com você para fazer a cobrança não é mais uma central de atendimento, não é mais uma pessoa pressionada por tempo médio de atendimento, mas vai ser uma inteligência artificial com todo o tempo do mundo, negociando com você e brincando com você. Então, Guilherme, você está devendo R$1.000 para o Carrefour. Quanto você quer pagar? E aí, suponha que você diga R$100, eu vou falar para você, tá frio. E aí você fala 200, tá esquentando. E aí vai, né, essa brincadeira do quente ou frio, até que a gente fecha o negócio. E aí todos os indicadores são super positivos. O topo de funil, que é o número de promessas realizados, é muito maior. O meio do funil, não basta você prometer que vai pagar, né? Tem que pagar. Sim, exatamente. Então, o meio do funil é muito melhor. E aí, por fim, o fim do funil, dinheiro na mesa. 12% mais dinheiro na mesa do que pelo processo anterior. Então, isso não deu liga, deu muita liga. Que impressionante. E que, de alguma maneira, vai tocar no que você falou logo no começo, que era prever cenários, né? Tá falando de inteligência artificial. A gente lidou com essa startup até um pouco antes, né? Do hype aí da AI generativa. Nem estamos falando de AI generativa aqui, estamos falando só de inteligência artificial mesmo, Sim. né? E que, de alguma maneira, já mexe no bottom line, né? Ó, já dá resultado financeiro para o negócio hoje e é quase como devolver para a liderança, vocês querem inovar ou não? Ó, então vou puxar o plug e 12% mais cara a operação é o prejuízo, sei lá, vai entrar em vários momentos da linha ali do P&L, mas espetando inovação, ok, a gente consegue ter essa eficiência e totalmente centrada no cliente, que é totalmente. O que você falou, né? Vira, de fato, uma startup que cria com a gente um projeto que entrega o principal propósito do banco. Porque o serviço de cobrança, que era um serviço chato, vira uma experiência. Porque é uma brincadeira. No fim, vira um jogo seu contra a inteligência artificial para negociar dentro das suas melhores condições a sua dívida. E a hora que eu aprovo, eu devolvo o crédito para você voltar a comprar pelo menos com o Carrefour. Então eu transformo o crédito em qualidade de vida. Serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. O propósito do Banco Carrefour acaba sendo atendido majoritariamente por um processo que nasce em inovação em conjunto com o time de cobranças do banco. Sensacional. Sensacional. Última questão para a gente fechar aqui. Eu queria que você desse o seu momento se liga, que é indicações de livros, de podcasts, etc. O Charles aqui é um cara super falado na mídia aí, vocês vão acompanhar ele, mas eu vou deixar ele mesmo fazer o convite para vocês. E também um momento se liga que eu queria que você agregasse assim, tô lá na minha organização, no que eu preciso estar atento na virada para 2024 para fazer bem feito inovação? Beleza, então, primeiro momento se liga acompanhe o Trends News, podcast que eu faço junto com outros especialistas. São 17 especialistas no total. E é ótimo, ótimo. Todas as sextas-feiras ao vivo, 8 horas da manhã. Se você não puder acompanhar ao vivo, obviamente depois você pode assistir no YouTube ou no Spotify, não tem problema nenhum. Mas eu, inclusive, me desafiei a cobrir uma indústria que não é a minha. Eu cubro a indústria dos games. Isso é uma forma de eu me manter afiado em relação a outras tendências, mas eu não estou lá falando sobre o próximo lançamento do jogo do PlayStation, não. Eu estou cobrindo, de fato, o que acontece na indústria, ou seja, eu falo do M&A de Microsoft, Activision Blizzard, eu falo da briga da Apple com o time lá do Free Fire e por aí vai. Falamos do iPhone 15 aqui sobre poder entrar no mercado de games. Exatamente. Então, assim, fica com a gente lá toda sexta-feira, 8 horas da manhã, esse é o momento, se liga. Agora, sim, dica para 2024, eu quero dar uma dica, na verdade, eu vou repetir uma frase que eu repito à exaustão. É engraçado, quando eu saio de algumas palestras por aí, eu vou ver a foto, é sempre a foto minha com essa frase. Então, vou deixar essa frase porque ela tem que servir de inspiração para quem está ouvindo esse podcast agora. A sua última melhor experiência
define a sua próxima expectativa. Você não precisa de mais nada para se inspirar para fazer inovação na sua empresa do que isso. Você pode ouvir bem o seu cliente e vai setar essa expectativa. Cara, sensacional o episódio de hoje. Certamente foi um baita de um golaço aqui para a gente começar. A gente está aqui no estúdio da Crosshost para fazer uma série desses episódios do LigaCast, justamente porque a gente acredita que o momento ideal de inovar é agora. E o Charles vai ser, a partir dos próximos episódios, o meu convidado para estar aqui comigo na bancada para entrevistar outros colegas. A gente vai trazer gente de várias indústrias e daí com o conhecimento dele vai ajudar que esse bate-bola fique ainda mais natural e mais gostoso aqui de trazer conhecimento. Quero te agradecer demais pela presença, te desejar o máximo de sucesso aí na tua jornada junto agora ao Grupo Carrefour, já que o desafio é bem grande, né? Como o maior empregador do Brasil, e que a gente possa ver ainda mais casos de tecnologias viabilizando soluções de mercado. Super obrigado e nos vemos aqui nos próximos episódios, Charles. Com certeza, Guilherme. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você.